vezes do deputado Jair Bolsonaro, eles têm uma ânsia de ouvirem um discurso inteiramente uniformizado. Pessoas só são aceitas quando pensam exatamente as mesmas coisas. Reflitam se nós não estamos correndo risco de fazer um PT ao contrário. Quando a gente estuda a história e analisa a história, nós temos um afastamento que nos permite ver de maneira um pouco mais nítida os motores, as causas e os efeitos, aquilo que levou a determinadas conjunturas históricas, sem nos perdermos muito em desvios, em distrações. E é por isso que é tão difícil a gente analisar o presente, porque a gente não tem esse afastamento. A gente está envolvido nesse processo, a gente está no meio dessas transformações e somos agentes, em alguns casos também, dessas transformações. Então nós não temos essa clareza. A gente não compreende muito bem quais são os motores, quais são as causas, nem quais são os efeitos. A gente simplesmente está envolvido nisso, tentando unir as pontas soltas que vão surgindo no caminho. O passado, enquanto fenômeno, enquanto eventos, é estático. Ele não se transforma, ele já ocorreu, está encerrado. A gente pode ter diferentes interpretações para o passado, a gente pode reinterpretar, a gente pode revisar o passado, a gente pode reescrever o passado. Mas aquilo que aconteceu já passou. Por outro lado, o presente é um desenrolar constante, a gente não tem controle sobre aquilo que vai acontecer e não é estático. Então as ações das pessoas hoje, dos governantes, da população, dos cidadãos, da gente, que se transcorrem nesse momento presente, nós não temos como prever o que vai acontecer. E muitas vezes não compreendemos também por que a gente faz o que a gente faz. Essa introdução um pouco abstrata é para compreendermos o papel de algumas pessoas nesse momento no Brasil. De algumas pessoas, de alguns grupos. Ontem eu vim aqui e falei do MBL, de como o MBL está se recusando a participar das manifestações pró-governo que ocorreram no final de semana, e ao mesmo tempo, como o MBL também foi um dos agentes importantes desse momento, de como eles atuaram para criar um cenário político, para instigar uma divisão, para instigar uma polarização política, de como eles são uma das causas desse momento tóxico na política brasileira. E outra agente desse processo também, uma das que contribuíram para isso também, é a agora deputada Janaína Pascoal. Ela era professora de Direito Penal, foi uma das autoras do processo de impeachment da Dilma, alinhou-se ao PSL, que é o partido do presidente, e também se alinhou ao Bolsonaro. Chegou a ser cogitada a ser vice na chapa do Bolsonaro. E se ela tivesse aceitado naquele momento ser vice, talvez as coisas estivessem muito pior para o Bolsonaro agora. Porque assim como o MBL, a Janaína Pascoal está se recusando a corroborar esses protestos agora no final de semana. Ela acha que é um absurdo. Eu quero ler para vocês aqui alguns tweets dela falando sobre isso. Ela começa falando que estão pedindo que ela grave vídeos, que ela fale sobre isso, que ela se manifeste sobre isso. E ela diz o seguinte: eu não vou gravar áudios nem vídeos por uma razão. Essas manifestações não têm racionalidade. O presidente foi eleito para governar nas regras democráticas, nos termos da Constituição Federal. Propositalmente, ele está confundindo discussões democráticas com toma lá da cá. Esse é um tweet do dia 19, a gente está no dia 21 agora. Ela prossegue. O que ele quer? Não tem cabimento. Deputados eleitos legitimamente fugirem das dificuldades de convencer os colegas, ser parlamentar é difícil, e ficarem instigando o povo a gerar o caos. Aqueles que amam o Brasil, eu rogo, não se permitam usar. Não me calei diante dos crimes da esquerda, não me calarei diante da irresponsabilidade da direita. Estão causando um terrorismo onde não há. As pessoas estão apavoradas, escrevendo que nosso presidente está correndo risco. Ele não é amado pela esquerda, pelos formadores de opinião, é verdade. Mas quem o está colocando em risco é ele, os filhos dele e alguns assessores que o cercam. Acordem. Dia 26, se as ruas estiverem vazias, Bolsonaro perceberá que terá de parar de fazer drama para trabalhar. Vamos enfrentar os adversários, que são muitos, com argumentos. Há tempos, não temos um ministério tão bom. Profissionais de ponta, nas pastas adequadas, orientados por boa teoria, bons valores, com experiência prática. E o presidente gerando caos.
Pelo amor de Deus, parem as convocações. Essas pessoas precisam de um choque de realidade. Não tem sentido quem está com o poder convocar manifestações. Raciocinem. Eu só peço o básico, reflitam. Essa é a Janaína Pascoal, como eu disse, cogitada para ter sido vice do Bolsonaro na campanha eleitoral, e ela se recusou, ela disse que tinha razões pessoais que ela não poderia aceitar, e pertence ao partido do presidente e faz parte da base aliada do presidente. Ela vem aqui no Twitter dizer que ela não concorda com essa mobilização, que acha um absurdo isso e que as pessoas não podem deixar se manipular por isso. Como vocês viram no vídeo do começo aqui, a Janaína Pascoal atacou essa ideia de as pessoas se fecharem num bloco único, monolítico de pensamento, sem permitir divergência. Segundo ela, isso era como o PT operava, um bloco monolítico, sem divergência, sem indagações, sem reflexão, e ela não queria que o PSL se tornasse isso. O que me parece uma tremenda contradição. Quando você acompanhava a retórica do Bolsonaro e dos eleitores do Bolsonaro logo na campanha, você já percebia que não havia espaço para divergência, que não havia espaço para o contraditório, que não havia espaço para debates. É que ela não tivesse percebido isso antes, embora o discurso dela já indique que ela percebesse isso, e não tem se voltado contra isso muito antes também, assim como com o MBL, uma dose de oportunismo da Janaína Pascoal. Ela se aproveitou dessa onda do bolsonarismo, se aproveitou desse crescimento do conservadorismo no Brasil para se eleger deputada, foi uma das mais votadas de São Paulo, e agora, pelo que tudo indica aqui, ela vai bater de frente com o Bolsonaro. Isso se acentuou. Ontem houve uma discussão no grupo do partido, do PSL, no WhatsApp, e a Janaína Pascoal ficou indignada lá dentro. Ela disse o seguinte aqui, olha: amigos, vocês estão cegos. Estou saindo do grupo, do WhatsApp, vou ver como faço para sair da bancada do PSL. Acho que os ajudei na eleição, mas preciso pensar no país. Isso tudo é responsabilidade. Depois ela se refere sobre um vídeo que o Bolsonaro compartilhou do pastor, dizendo que o Bolsonaro era o eleito de Deus, uma pessoa que veio para salvar o Brasil. Ela fala o seguinte: eu peço que vocês assistam e me respondam se um presidente da República, na plenitude das suas faculdades mentais, publicaria um vídeo desses. Por favor. Então o que você observa nesse momento, primeiro, é uma radicalização do discurso, um presidente que joga a culpa das dificuldades dele, enquanto presidente, enquanto articulador político, ele não é articulador político, enquanto desarticulador político, que joga a culpa dele, da ineficácia dele, da incompetência dele, das pessoas que o cercam, dos filhos dele, do Olavo de Carvalho. Ele pega a culpa de crises que ele criou por conta própria e quer atribuir ao Parlamento e ao Supremo Tribunal. Ele não consegue dialogar com o Parlamento, ele não consegue dialogar com o Supremo, ele comete erros e ele quer pôr a culpa nos outros. Ele quer mobilizar agora a base dele, a base eleitoral dele, principalmente a base radical, provavelmente, porque a base moderada provavelmente já está meio emputecida também. Quer mobilizar a base radical dele para forçar o Parlamento e o Supremo a se curvar diante do presidente. Isso que ele tem feito está na cartilha do populismo. E aqui eu quero definir o populismo de acordo com um dos maiores teóricos do assunto, que é o Casmud, que é um sociólogo, e ele diz o seguinte: definição de populismo: uma ideologia que considera a sociedade como sendo separada em dois grupos homogêneos e antagonistas, as pessoas puras, entre aspas, versus a elite corrompida, entre aspas, e que defende que a política deve ser uma expressão da vontade geral do povo. Então o que faz um político populista? Assim como faz o Bolsonaro, que é um político populista. Ele diz que ele pertence ao grupo das pessoas puras, e quem o elegeu também faz parte disso, as pessoas eleitas por Deus, provavelmente, e que eles estão confrontando uma elite corrompida que não permite que as pessoas puras atuem. Então, no caso do Bolsonaro, já elegeu várias elites corrompidas, né? Segundo ele, os professores universitários, universidades, os estudantes universitários fazem parte dessa elite, os comunistas também fazem parte dessa elite, como você vê na frase do Weintraub, né, do ministro da Educação, que todos os bancos, todas as empresas, todas as organizações são controladas por comunistas, então eles fazem parte de uma elite corrompida, e essa noção está na base da teoria conspiratória do marxismo cultural, de que existe uma elite intelectual, cultural, artística e política também, e econômica às vezes, que é comunista. E nesse final de semana o Bolsonaro também disse que o problema do Brasil é a classe política. Então, novamente, você vê essa noção de uma elite corrompida, da qual o Bolsonaro faz parte e fez parte durante quase 30 anos. O Bolsonaro faz parte dessa classe política que ele condena. Ele é um elemento da classe política, ele é alguém que mamou nas tetas do governo por quase 30 anos. Então ele não é nem um pouco diferente desses parlamentares que ele condena agora, e ele quer usar agora massa de manobra, de fato, agora sim você vê uma massa de manobra para ajudar as pessoas puras, isto é, Bolsonaro e seus eleitores, a enfrentar essa elite corrompida. E esses grupos pró-Bolsonaro estão fazendo é utilizar
o mais essencial, o mais básico do que é o populismo. De você explorar essa ideia de um povo, da vontade do povo, de que o povo que deve mandar. Só que, na verdade, quem decide não é o povo, é o eleito do povo, é o escolhido por Deus. É o presidente que foi posto ali naquele local por Deus, por um milagre, que deu seu sangue pela pátria, e assim ele pode redimir a vontade do povo. Sem precisar do Congresso, sem precisar dos juízes, sem precisar de nenhuma outra instituição. O povo, junto com o eleito de Deus, podem fazer as mudanças. Essa é a lógica deles, essa é a mentalidade que eles querem defender. E essa mentalidade, como eu já disse anteriormente, é completamente antidemocrática. Porque a democracia que existe hoje no Brasil e em vários países não é aos moldes da democracia grega, por exemplo, que era uma democracia direta. Você tinha lá os cidadãos, eles se encontravam, todos tinham um voto, os representantes eram escolhidos por sorteio. Então não é esse modelo. O modelo brasileiro agora é de uma democracia representativa. Então você tem a população votando para escolher deputados, para escolher o presidente, para escolher o governador, o prefeito, vereadores, para escolher os seus representantes na política. É claro que a população tem a tarefa de fiscalizar e de cobrar os seus representantes, mas nesse sistema a vontade do povo é delegada para os seus representantes. Então você escolhe aquele representante que melhor defenderá os seus interesses. E esses representantes vão debater no parlamento, que parlamento se chama justamente isso, local de debates, local de fala. Eles vão debater no parlamento para juntos chegarem a uma solução. E é justamente isso que o Bolsonaro quer cortar. Ele quer cortar esse canal de debates, esse canal de dissidência, de busca por soluções através de votações de consenso. Ele quer, eleito por Deus, decidir o que é certo para o Brasil e que todos os demais obedeçam. Ele quer derrubar essa elite corrompida, como disse do qual ele faz parte, ele quer derrubar essa elite corrompida para que ninguém obstrua o caminho dele. Sendo que essas pessoas que estão obstruindo o caminho dele são também eleitas pelo povo. A população também foi lá e escolheu essas pessoas para representá-las. O Bolsonaro, basicamente, ele quer governar sem precisar consultar, sem depender de representantes eleitos pela população. É contra isso que a Janaína Pascoal está agora se erguendo. Enquanto que, por um lado, é louvável o que a Janaína Pascoal está fazendo e o MBL também está fazendo, como eles estão se posicionando agora, por outro lado, não dá para tirar a culpa deles também. De como eles também são responsáveis por esse momento. De como, se a gente chega agora com esse presidente maluco, descontrolado, ineficaz, é porque em algum momento passado, recente, você teve MBL e Janaína Pascoal atuando, contribuindo ativamente para desestabilizar a democracia no Brasil. Talvez estivesse pensando que estavam fazendo bem, talvez estivesse pensando que eles estavam fazendo algo bom para a democracia. Mas, no final das contas, o que eles fizeram foi uma ruptura do Pacto Democrático, uma desestabilização da democracia que levou à eleição do Bolsonaro. A Janaína Pascoal é responsável por isso também. Não se esqueçam disso. Ela tem toda a razão em se indignar contra essa manifestação agora, pelo absurdo que ela representa, mas ela também é culpada por isso. E como eu disse no começo, por estarmos no meio desse processo, presente, as coisas ocorrendo, se desenrolando, a gente tem como saber aonde isso vai levar. Isso vai levar a um golpe de Estado? Isso vai levar a um regime repressivo, autoritário? Isso vai levar a uma reação popular contra esse tipo de coisa? Aonde vai levar isso? Não sabemos. A gente só está assistindo o desenrolar do presente agora. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. Primeiro sobre a postura da Janaína Pascoal em relação ao Bolsonaro agora, em relação a essas manifestações, de criticá-las, de achar que elas são antidemocráticas. O que você pensa sobre isso? Sobre o papel dela também nesse governo Bolsonaro. E o que a gente pode esperar nesses próximos dias? Porque essa semana vai ser crucial para o governo Bolsonaro. Essa semana aqui, até domingo, muita coisa vai rolar ainda e muita coisa pode ser decidida a partir disso. O que você acha que vai acontecer? Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.